Aprendi cedo que casa acalma quando a gente ajeita as coisas com as próprias mãos. Minha mãe, lá em Formiga, sempre dizia que guardanapo de pano tem o poder de transformar uma terça-feira em visita importante. Então eu arrumei a mesa como ela faria. Toalha simples, copos de vidro pesado, jarra com rodelas de limão siciliano boiando feito luas claras. Coloquei gérberas num vaso baixo, flores que não exigem atenção, só presença. O forno trabalhava com frango assado no suco de laranja e alecrim. Eu queria cheiro de aconchego espalhado até o corredor, como se perfume pudesse segurar um destino pela barra do vestido. Fazia 4 anos que eu ensaiava esse retorno. 4 anos de promessas com hora marcada e avião que atrasava por causa da produção. 4 anos de mensagens no meio da madrugada com uma carinha de raio e os ombros doendo de tanto esperar notícia. Leandro tinha ido para São Paulo por causa de um projeto grande de série para uma plataforma de vídeo. Coisa rápida, ele falou na rodoviária de Belo Horizonte, rindo com pressa. Rápido é uma palavra que, nas mãos de certas pessoas, cresce demais. Nesse tempo, a Galeria Janela Clara virou meu porto e meu cansaço. Eu abria as portas cedo. Recebia artistas que chegavam com telas ainda cheirando a tinta e histórias mal dormidas. Aprendi a pendurar quadro como quem pendura silêncio no lugar certo. À noite, descia a Avenida do Contorno. Estacionava, subia as escadas do apartamento em Lourdes e falava baixinho com as paredes para lembrar que eu existia do lado de dentro. Naquela noite, eu quis brilhar sem exagero. Troquei a camiseta por uma blusa cor marfim que deixa meu rosto menos cansado. Prendi o cabelo num coque descomplicado. Aprendi com a vida que coque alto sustenta a cabeça pesada. Coloquei os brincos miúdos que minha tia me deu no último Natal de família em Arcos, quando Leandro já vivia na ponte aérea e a cadeira dele era sempre talvez. Enquanto o frango descansava sobre a tábua, o telefone vibrou. Mensagem da doutora Renata Alves, minha advogada, documento da autorização do acervo itinerante ok. Assina amanhã. Respondi com um áudio curto, voz de quem mantém as coisas andando. Renata é objetiva, cobra caro e resolve. O tipo de mulher que não pede licença à própria frase. Olhei o relógio do fogão. As horas, às vezes, parecem sapatos apertados. Fui ajeitando miudezas. Pão aquecido embrulhado em pano, talheres paralelos, água fresca. Tinha uma tranquilidade treinada crescendo em mim. Aquela que a gente veste quando não dá para sentir de verdade. O interfone tocou às 7:02. O coração fez seu serviço bobo de tropeçar no próprio passo. Apertei o botão. Marina, perguntou a voz do porteiro. Chegou uma entrega. Quer que suba? Sorri pro reflexo no vidro do armário, rindo do meu velho reflexo de evitar encontros com o entregador. Não, seu Hélio. Eu pego lá embaixo, respondi, por impulso. Destranquei a porta e deixei o corredor me engolir. O prédio cheirava a produto de limpeza e café guardado. No térreo, atravessei o saguão, cumprimentei o rapaz da portaria com a cabeça. A noite em Belo Horizonte andava morna, dessas que prometem chuva e desistem. Quando cheguei à calçada, a entrega tinha faróis. Um utilitário esportivo preto esperava com o motor ligado, o capô vibrando numa respiração que não era minha. O motorista saiu primeiro, educado, e olhou para a lateral como quem anuncia cena. A porta dianteira abriu, e Leandro desceu com o mesmo modo de carregar os ombros que eu conhecia. Aquele jeito de quem se acostumou às salas cheias, câmera escondida e aplauso calculado. Estava mais magro, o rosto desenhado por agendas demais. Por um único segundo, um alívio quente acendeu, o tipo de faísca que engana a gente e diz agora vai. A traseira do carro abriu. Ela colocou os pés no chão com cuidado, como se a noite pudesse rachar no meio se ela fizesse barulho. Jovem, bonita do jeito certo de elenco de comercial. Traços delicados, cabelo obediente, roupa que sussurra a etiqueta sem gritar preço. No braço, uma menininha de uns 3 anos derretida no sono que as crianças têm quando confiam no colo que carrega. O barulho que escutei não veio da rua. Foi pequeno e metálico, lá dentro de mim. Como se um chaveiro caísse no fundo de uma gaveta. Marina, disse Leandro, com voz baixa, como se o bairro inteiro estivesse cochichando. O gesto de mão que ele usou era um velho conhecido,
A seta que convida a narrativa a seguir o caminho dele. Essa é. Ele hesitou. Nomes dão corpo às coisas. Camila. Ela adiantou. Gentil e firme, voz limpa de quem já treinou entrevista. Boa noite. A menina mexeu a cabeça no ombro da mãe, os olhos pesados tentando fitar o mundo. Os cachinhos emolduravam um rosto em que eu quis buscar parentesco, um contorno de boca, um desenho de queixo, e briguei comigo mesma por precisar disso. Atrás de mim, a cidade fazia seu serviço, ônibus freando na esquina, alguém ligando uma mangueira no passeio, rezada perdida num prédio vizinho. O Brasil continua sempre que a gente para. Vamos subir, eu disse, respirando fundo bastante para dar forma à frase. Minha voz saiu como sai quando o artista chega tremendo na galeria, estável por fora, remendo por dentro. Aqui fora é desnecessário. O motorista pegou uma mala pequena no porta-malas. Eu reparei na marca porque aprendi, na prática, que os detalhes contam histórias que a boca não sustenta. Minha cabeça, mesmo ferida, ainda sabia fazer inventário do mundo. No elevador, todo mundo coube e ninguém coube. A criança encolheu. Camila ajeitou. Leandro tentou sorrir e desistiu. Eu olhei para o número subindo vermelho no painel como se ele contasse outra coisa além de andares. Dentro do apartamento, o cheiro de laranja e alecrim veio nos receber com boa educação. Leandro lançou um olhar distraído para a mesa. Você preparou, comentou, mais surpreso do que grato, registrando a cena como legenda. Eu esperava que a gente jantasse juntos. Falei sem ponto de interrogação. Eu não tinha mais perguntas baratas para gastar. Camila acomodou a menina no sofá com uma delicadeza que não dava para fingir. A pequena abriu um olho, me encarou do jeito inteiro que só criança encara e resmungou o oi que se desfez no ar. Podem sentar, indiquei as poltronas da sala, e não a mesa. Um limite é um degrau invisível. A gente sobe nele para alcançar ar. Servi água. Minhas mãos precisavam de trabalho para não tremer. Leandro nem tocou no copo. Começa onde achar que deve, eu disse, oferecendo a frase como quem empurra uma porta que está encostada há tempo demais. Ele lhe pigarreou. Já tinha ouvido aquele pequeno ajuste de garganta quando ele ensaiava argumento para reunião com o diretor. Muita coisa mudou lá. Começou. O projeto engoliu prazos. As pessoas. A gente se conheceu no set. Eu não planejei. Buscou o chão da própria fala. As coisas foram se acomodando. Se acomodando é uma expressão que parece almofada, mas tem prego por dentro. Camila me olhou de relance e baixou os olhos. Respeitosa. A gente veio porque achou que o certo era falar olhando. Não deixar você saber por outros, disse, sincera e apreensiva, como quem tem noção do incêndio, mas não do tamanho da fumaça. A internet desvirtua, Leandro arrematou, e eu reconheci o produtor alinhando narrativa, preocupando-se com versão e foco. Ele continuava dirigindo a própria biografia. Assenti porque acenar gasta menos energia que contestar. O forno estalou. Madeira velha reage ao calor. A menina parou de lutar com o sono e cedeu. Peso docemente irresponsável sobre a almofada. O nome dela? Perguntei, sem saber de onde veio a coragem de fazer pergunta tão simples. Aurora, respondeu Camila, um brilho nos olhos que toda mãe tem quando diz o nome do próprio milagre pequeno. Aurora. Amanhecer dentro de uma casa que acabou de anoitecer. Eu respirei devagar, como quem aprende a andar num chão novo. Eu fiz comida, falei, porque às vezes a única forma de manter o teto no lugar é lembrar que existe teto. A gente pode comer, ou a gente pode falar antes. Mas, de um jeito ou de outro, a conversa termina hoje. Leandro assentiu devagar, meio sem entender que tipo de firmeza morava em mim. Marina, começou. É tarde para ela, eu disse, indicando a menina com um gesto. Sejamos objetivos e gentis. As duas coisas cabem no mesmo prato. Silêncio. Belo horizonte acendeu lá fora, apartamentos em pequenas constelações. A vizinha Dona Zuleide, do 1202, deve ter ligado a TV na novela das 7. Eu quase escutei trilha sonora atravessada pela parede. Eu fui até a cozinha. Cortei o frango com a precisão com que eu penduro um quadro grande no prego certo. Uma parte minha seguia viva no gesto útil. A outra, sentada,
me esperava voltar. Coloquei os pratos na mesa de centro, e ninguém pegou o garfo. O relógio da sala insistia num ritmo que eu não queria acompanhar. Marina, Leandro tentou de novo. Os dedos entrelaçados, os nós dos dedos brancos de força mal direcionada. Eu devia ter falado antes. Devia, respondi, sem veneno e sem favor. Mas agora você falou. E eu ouvi. A criança respirou fundo, num roronar de descanso. Eu bebi um gole d'água. Tinha gosto de sobriedade. Depois que a gente comer, eu digo o que preciso dizer. Completei, ajeitando a borda do prato, como quem alinha uma moldura antes de se afastar um passo. A campainha tocou de novo. O som cortou a sala em dois. Eu levantei, peguei as chaves, olhei para o corredor como quem encara uma estrada no escuro. Deve ser o porteiro com um recado, falei, mais para mim do que para eles. Abri a porta. E o que me esperava do lado de fora mudou a forma do resto da noite. Do outro lado da porta, o corredor parecia respirar junto comigo, um ar frio que vinha da janela aberta no fim do andar. O porteiro não estava ali. Só uma vizinha que passou apressada, carregando sacolas de supermercado, e me lançou aquele olhar curioso que o prédio inteiro aprende a usar quando sente cheiro de drama. Mas não era o porteiro. Nem recado. No chão, encostado na parede, havia um envelope pardo. Reconheci a letra de longe, a de Renata. A data do documento que ela disse que eu assinaria amanhã estava riscada e reescrita. Hoje. Ela devia ter mandado por mensageiro. Segurei o envelope e fechei a porta devagar, como quem tenta não acordar o passado. Quando voltei para a sala, Leandro e Camila conversavam baixo, palavras fragmentadas como cacos de vidro. A menina, Aurora, dormia profundo, o corpo leve, abandonado sobre a almofada. Era só um documento, falei, colocando o envelope na mesa. Eles se calaram. Sentei de frente para eles. A luz do abajur deixava metade do rosto de Leandro na sombra. Sempre achei curioso como ele ficava mais verdadeiro na penumbra, como se o escuro não permitisse o mesmo controle que a câmera. Você vai me dizer por que veio agora? Perguntei. Finalmente. Depois de 4 anos, ele coçou o queixo, desviando o olhar para a menina. Achei que era hora de acertar as coisas. Acertar. Palavras como essas são feitas para caber em qualquer bolso, até no de quem não traz nada dentro. Camila respirou fundo, tentando não parecer invasiva. Marina, ele precisava ser sincero com você, antes que alguém fosse. E você achou certo vir junto? Perguntei, calma, mas firme. Para assistir? Ela baixou a cabeça. Não para isso. Só para garantir que tudo fosse respeitoso. Respeitoso. Essa palavra soou estranha naquela sala que já conhecia tantos silêncios pesados. Leandro se mexeu na poltrona, inquieto. Eu nunca quis magoar você. Mas magoou, respondi. E isso não muda porque você usa voz baixa. A menininha se remexeu no sofá, soltando um suspiro leve. Por instinto, Camila estendeu a mão e alisou o cabelo da filha. Eu observei o gesto, simples, maternal, cheio de ternura, e algo em mim, lá no fundo, reconheceu uma falta antiga. Fui até o aparador e encostei a mão num porta-retrato. A foto era de um réveillon antigo em Guarapari. Eu e Leandro sorrindo, a areia grudada no tornozelo dele, o céu estourando em fogos atrás. O vidro estava rachado no canto. A rachadura cortava o meu rosto. Peguei o porta-retrato. Olhei por um instante e, sem planejar, deixei que o vidro se soltasse da moldura. O estalo foi limpo, pequeno, preciso. É assim que as coisas quebram, Leandro, disse. Sem escândalo. Só porque já estavam trincadas antes. Ele ficou mudo. Camila segurou a Aurora no colo, protegendo os ouvidos da filha, embora o barulho já tivesse virado passado. Eu não vim brigar, ele disse, a voz falhando. Vim porque quero ser pai. Pai, você já é. Olhei para a menina. Só não é mais marido. O silêncio que se fez era do tipo que pede coragem para respirar. Sentei de novo. Vamos fazer o seguinte. Eu como o que fiz. Vocês comem se quiserem. Depois, cada um segue sua noite. Camila levantou o olhar, surpresa. Você quer que a gente fique?
Quero que aprendam a encarar o que fizeram. Ficar é o mínimo. Leandro inspirou fundo, como quem se prepara para atravessar um corredor cheio de espelhos. Pegou o prato, mastigou um pedaço de frango, olhou para mim sem saber onde apoiar os olhos. Eu também comi. O gosto era o mesmo de sempre, mas a textura mudou. Comer virou um ato de resistência. Quando terminamos, recolhi os pratos em silêncio. Nenhuma palavra precisou nascer naquele intervalo. Só o barulho da torneira, a água escorrendo como se lavasse outra vida. Voltei à sala. As chaves estão ali, disse, apontando para a comoda. Amanhã, a portaria já vai saber que o código mudou. Ele olhou para mim, atônito. Você tá me expulsando. Não. Tô te devolvendo pro mundo que você escolheu. Peguei o envelope que Renata mandara. Entreguei na mão dele. Isso aqui é o começo do fim oficial. A advogada já sabe o que fazer. Ele engoliu em seco. Camila apertou a filha contra o peito e se levantou. Marina, eu sei que não adianta pedir perdão. Começou ela. Então não pede. A voz saiu suave, quase triste. Leva a menina. Ela não tem culpa de nada. Leandro ficou parado um instante, o rosto pálido. Pegou a mala. O utilitário esperava lá fora, motor ainda quente. Quando a porta se fechou, o barulho do trinco pareceu maior do que era. Fiquei sozinha na sala. O cheiro de alecrim já não era mais doce. Tinha virado lembrança. Fui até a janela. Belo horizonte piscava lá embaixo, as luzes da cidade se misturando com as gotas de chuva que começavam a cair. E, por um segundo, eu senti algo que não esperava sentir: alívio. O tipo de alívio que não é feliz, mas é limpo. Peguei o porta-retrato quebrado do chão e o coloquei dentro de uma caixa de papelão. Depois, apaguei as luzes da sala e deixei só o abajur aceso, como um pequeno farol dizendo: sobrevivi à primeira noite. No quarto, o celular vibrou. Mensagem de Renata. Se precisar de mim amanhã cedo, passo aí. Dorme um pouco. Respondi. Pode vir. Amanhã começo de novo. Fechei os olhos e dormi com a sensação de que, pela primeira vez em 4 anos, o travesseiro era só meu. Acordei antes do despertador. A luz que entrava pela janela era cinza, o tipo de claridade que parece não querer se comprometer com o dia. Belo Horizonte ainda dormia, e o barulho da chuva tinha virado um gotejar preguiçoso no telhado. Levantei devagar, sentindo o chão frio nos pés. A cozinha estava do mesmo jeito de ontem, pratos lavados, mesa posta, e o cheiro de alecrim insistindo em lembrar o que eu queria esquecer. Preparei café. Café forte, sem açúcar. A caneca tremia um pouco nas mãos, mas não era tristeza, era recomeço. Peguei o celular e escrevi para Renata. Pode vir. Quero resolver tudo ainda hoje. Ela respondeu quase na hora. Chego em meia hora. Levo os documentos. Enquanto esperava, olhei ao redor. As flores da mesa estavam murchas. O vaso, cheio de silêncio. Joguei tudo fora, no lugar. Deixei um galho seco que achei bonito, simples, verdadeiro. Renata chegou sem bater. É o tipo de mulher que não espera ser anunciada. Entrou de blazer escuro, óculos pendurados na gola da blusa, um perfume discreto e um olhar que corta a indecisão. Dormiu? Perguntou. Pela metade. Mas dormi. Ela sentou, abriu a pasta e espalhou os papéis sobre a mesa. Já redigi a petição inicial. Precisa só da sua assinatura. Li cada linha devagar. Dissolução definitiva de vínculo conjugal. As palavras pareciam frias demais para conter tudo o que elas significavam. Quer acrescentar algo? Perguntou Renata. Quero que acabe. Só isso. Ela assentiu. Vai acabar. Mas, antes, precisa decidir o que quer fazer com o apartamento e com a galeria. Respirei fundo. O apartamento era memória demais. A galeria, vida demais. Fico com a galeria. A casa, ele pode vender. Eu não volto para cá depois que tudo terminar. Renata anotou. Vai para onde? Talvez pro interior. Minha tia tem uma casa em Tiradentes. Preciso de um tempo longe das vitrines. Ela sorriu leve. Tempo é o único advogado que trabalha de graça. Assinei.
Meu nome ficou firme no papel, um risco limpo, sem tremor. Renata recolheu tudo e me olhou com aquele jeito de quem entende sem perguntar. Posso te dar um conselho? Pode. Não se vingue com raiva. Se vingue com paz. Deixa ele ver você crescendo sem precisar dele. Fiquei em silêncio. Era o tipo de conselho que doía por ser verdadeiro. Ela se levantou, colocou os papéis na bolsa e me abraçou. Um abraço rápido, prático, mas cheio de humanidade. Eu te ligo quando o juiz confirmar o protocolo. Obrigada, Renata. Depois que ela saiu, sentei no chão da sala. A janela ainda deixava entrar um resto de chuva. A cidade cheirava a terra molhada e começo. Peguei o celular. Nenhuma mensagem de Leandro. Nenhuma ligação. Pela primeira vez, isso não doeu. Abri o e-mail da galeria. Entre mensagens de artistas e convites de exposição, havia uma de um endereço que eu quase não lembrava, julian.silva@institutoveredas.org. Assunto: proposta de parceria. Cliquei. Marina, estive na janela clara há uns meses. Gostei da sua curadoria. Tem silêncio, e o silêncio é raro. Estou abrindo um espaço novo em Ouro Preto. Precisamos de alguém com seu olhar. Se puder conversar, estarei em BH amanhã. Li 2 vezes. O coração fez aquele pequeno barulho de quando algo bom tenta nascer depois de muita perda. Olhei pela janela. O céu começava a clarear. A chuva tinha parado. Coloquei a caneca na pia, lavei as mãos e encostei na parede fria. Pela primeira vez em muito tempo, senti leveza. Tá vendo, mãe? Murmurei para mim mesma. Nem tudo que quebra vira resto. O vento entrou pela janela e balançou o galho seco que eu deixara no vaso. Ele parecia vivo, mesmo sem flores. Sorri. E soube que a parte mais difícil já tinha ficado para trás. Na manhã seguinte, o sol entrou decidido pelas frestas da cortina. Belo Horizonte acordava barulhenta, buzinas, cheiro de pão na esquina. Gente recomeçando como se o mundo nunca tivesse desabado. Eu me olhei no espelho e quase não reconheci o rosto. Não porque estivesse diferente, mas porque, pela primeira vez em anos, eu vi a calma ali. Vesti uma camisa branca, jeans escuro e prendi o cabelo num rabo de cavalo rápido. Sem maquiagem. Só o necessário para parecer desperta. Julian chegou pontualmente. Um homem alto, pele morena, olhos atentos, desses que observam mais do que falam. O tipo de presença que não invade, ocupa com leveza. Marina? Perguntou, sorrindo. Que bom te rever. Entra, disse, abrindo caminho. Ele olhou ao redor, notando os espaços vazios da sala. Gosto do que o silêncio faz aqui. O silêncio e eu estamos aprendendo a conviver, respondi. Sorrimos, cúmplices sem motivo. Sentamos. Ele tirou da mochila um tablet com projetos e plantas. Quero te mostrar algo. Estamos abrindo um novo centro cultural em Ouro Preto. O Instituto Veredas. A ideia é misturar arte contemporânea e memória local. Vi sua curadoria na janela clara. Tem algo ali que me interessa. Fiquei surpresa com o convite direto. Você quer que eu vá para lá? Quero que pense a exposição de inauguração. Ele pausou, me olhando firme. E quero que tenha liberdade total para criar. As palavras dele caíram suaves, mas cheias de peso bom. Fazia tempo que ninguém me oferecia confiança, só cobranças. Ouro Preto é linda, murmurei. E tem cheiro de tempo antigo. Exato. Ele sorriu. A cidade vive de memória, mas precisa de quem a traduza pro presente. Peguei o tablet. As imagens mostravam um casarão colonial restaurado, janelas altas, paredes brancas e um pátio com luz de fim de tarde. Pude quase sentir o ar úmido das montanhas. É bonito, falei. E desafiador. É por isso que pensei em você. Houve um instante de silêncio, mas não do tipo incômodo. Um silêncio cheio de possibilidades, como o ar antes da chuva. Concordei. Tudo bem. Eu topo. Julian estendeu a mão. O toque dele era firme, mas sem urgência. Então, seja bem-vinda a Veredas. Assinei o contrato provisório ali mesmo. Ele me explicou prazos, orçamentos, parceiros. Cada palavra vinha acompanhada de serenidade,
o que me fez pensar que talvez existisse uma forma diferente de dividir o mundo com alguém, sem pressa, sem ferida aberta. Quando ele foi embora, a casa ficou diferente. Não vazia, em movimento. Peguei o telefone e liguei para Renata. Consegui trabalho novo. Ela respondeu com voz sorrindo. Sabia que você não ia parar. Desliguei e comecei a empacotar coisas. Quadros, livros, roupas. Cada caixa parecia um pequeno ritual de despedida. À noite, sentei no chão da sala com uma taça de vinho. Olhei as paredes nuas e pensei em como o amor e a arte têm o mesmo defeito. Ambos exigem entrega, mas só a arte devolve. No dia seguinte, dirigi até Ouro Preto. A estrada serpenteava por entre serras, e o ar tinha cheiro de eucalipto e chuva distante. Quando vi o casarão pela primeira vez, o coração reconheceu o lugar antes dos olhos. Julian me esperava na porta. Chegou cedo, disse, sorrindo. Não consegui dormir direito. Isso é bom sinal. Gente que vai começar algo grande quase nunca dorme. Entramos. O espaço estava empoeirado, cheio de andames e latas de tinta, mas já tinha alma. Caminhei devagar entre as paredes, imaginando quadros, sombras, ecos. Aqui vai ser o salão principal, ele explicou. Quero que a primeira mostra fale sobre reconstrução. Reconstrução, repeti, saboreando a palavra. Acho que posso falar sobre isso. Ele me olhou, entendendo mais do que eu dizia. Então fale. E saiu, deixando-me sozinha no salão. Fiquei parada ali, ouvindo o som distante dos trabalhadores e o bater do meu próprio coração. Aquele casarão antigo, com suas rachaduras e cheiro de cal, parecia falar comigo. Tudo que quebra pode ser arte, se a gente tiver coragem de olhar de novo. Sorri. E percebi que, sem perceber, já estava reconstruindo. O casarão estava pronto. Depois de meses de trabalho, tinta, poeira e silêncio, as portas do Instituto Veredas iam se abrir. Julian caminhava de um lado para o outro, conferindo as luzes, os painéis, os nomes nas etiquetas. Eu observava, tentando disfarçar o frio que subia pelo estômago. A exposição se chamava Reconstrução. Era o nome mais sincero que encontrei. Cada quadro, cada escultura, cada fotografia contava uma forma de recomeçar, um pedaço de perda transformado em beleza. As paredes brancas respiravam com as obras, e a luz amarelada dos refletores deixava tudo com cheiro de começo. Coloquei um vestido simples, cor de areia. O cabelo solto, natural. Julian me olhou e sorriu. Tá tudo lindo, Marina. E você, principalmente. Agradeci, sem saber o que responder. Era um elogio limpo, sem intenção oculta. Fazia tempo que não ouvia um desses. Os convidados começaram a chegar, artistas, jornalistas, curiosos, gente da prefeitura. As vozes enchiam o salão, e pela primeira vez eu ouvi risadas misturadas com a minha própria tranquilidade. Fiquei perto da entrada, recebendo cumprimentos, explicando as obras, observando os olhos das pessoas tentando entender o que viam. Era isso que eu mais amava na arte, quando alguém se reconhecia em algo que eu só tinha tentado organizar. De repente, Julian se aproximou e cochichou. Tem alguém te procurando. Virei o rosto. E o tempo deu aquele pequeno salto que dá quando a gente encara um fantasma. Leandro estava parado a poucos metros. Terno escuro, barba por fazer, olhar hesitante. O tipo de presença que já não combinava com o lugar. Senti o corpo inteiro ficar imóvel, mas o coração ficou calmo. Não era raiva, nem saudade. Era só distância. Ele veio até mim. Marina. Leandro. O nome saiu firme, sem tremor. Eu vi na imprensa. Sobre a exposição. A voz dele era baixa. Precisei ver com meus próprios olhos. E viu? Perguntei. Ele olhou em volta. Tá, impressionante. Você conseguiu transformar tudo isso em algo bonito. Não fiz sozinha. Apontei para Julian, que conversava com um grupo perto da escada. E nem fiz para te provar nada. Eu sei. Ele respirou fundo. Tô passando por um processo difícil. A empresa faliu. Camila foi embora. As palavras ficaram no ar, como poeira depois de um vento forte. Eu só balancei a cabeça. Não havia o que dizer.
Eu errei com você, ele continuou. E queria, pelo menos, pedir desculpa. Olhei para ele e percebi algo novo. Não havia mais poder naquele rosto. Só cansaço. Tá perdoado, Leandro. Disse com sinceridade. Mas o perdão não é convite. É só porta fechada com paz. Ele assentiu, os olhos marejados. Você tá diferente. Tô livre. Sorri leve. Isso muda o jeito de andar. Julian se aproximou. Discreto. Tá tudo bem aqui? Perguntou. Tudo ótimo, respondi. O passado veio se despedir. Leandro entendeu o recado. Apertou minha mão devagar. Espero que seja feliz, de verdade. Eu já sou. E pela primeira vez, aquilo era verdade. Ele se afastou, misturando-se à multidão, até desaparecer. Julian me olhou, curioso. Quer um ar lá fora. Fomos pro pátio. A noite de Ouro Preto tinha um céu cheio de estrelas e cheiro de pedra molhada. As luzes do casarão refletiam no chão de paralelepípedo. Por um instante, parecia que o mundo respirava junto comigo. Achei que fosse desabar quando vi, confessei. Mas foi leve. Julian apoiou o cotovelo na mureta. Leveza é sinal de cura. Ficamos em silêncio. A música do salão escapava pela porta entreaberta, misturando-se ao som distante de sino. Ele se virou para mim, os olhos calmos, a voz baixa. A exposição é sobre reconstrução, mas acho que você acabou de provar que também é sobre libertação. Sorri. Talvez sejam a mesma coisa. Ele ficou me olhando por alguns segundos, como quem encontra beleza onde o outro só vê cansaço. Depois disse, simples, que bom que veio. E foi ali, entre a brisa e o som dos sinos, que percebi, o amor não precisava mais doer para ser verdadeiro. A noite terminou com aplausos, flashes e brindes. Mas, para mim, o momento mais importante tinha sido aquele, quando olhei para o homem que um dia me feriu e percebi que já não havia sombra nenhuma dentro de mim. A dor, enfim, tinha virado arte. 6 meses depois, o casarão do Instituto Veredas acordava com som de passos e cheiro de tinta fresca. O sol entrava pelas janelas altas de ouro preto, refletindo nas paredes brancas que agora guardavam histórias novas. A primeira exposição já tinha terminado, e a segunda estava prestes a nascer. Mas, naquele dia, não era sobre arte, era sobre paz. Eu caminhava devagar pelo salão principal. As marcas de cal no chão, os fios pendurados, o som distante dos sinos da matriz, tudo parecia parte da minha respiração. O tempo, enfim, tinha se ajeitado dentro de mim. Julian apareceu na porta com 2 xícaras de café. Ainda chega cedo demais, disse, sorrindo. Mania de quem passou muito tempo esperando, respondi, pegando a xícara. Sentamos no banco de madeira do pátio. O vento frio da serra batia leve, trazendo cheiro de terra molhada e jacarandá. Ele olhou para mim, com aquela calma que aprendi a admirar. Você parece tranquila. É porque tô. Finalmente. Finalmente. Ficamos quietos por um tempo. As folhas caíam devagar, uma ou outra grudando no chão molhado. Era um silêncio diferente, cheio de vida. Julian se virou. Pensa em voltar para BH algum dia. Balancei a cabeça. Acho que não. Lá tudo lembra o que acabou. Aqui tudo lembra o que começou. Ele assentiu, e o sorriso dele era uma dessas respostas que não precisam de palavra. A propósito, disse ele, abrindo a mochila, tem algo para te mostrar. Tirou um folder dobrado, com o título Festival de Luzes de Ouro Preto. Quer que a próxima mostra aconteça junto com o festival. Seria uma instalação sobre o que ilumina a gente por dentro. Olhei para ele, rindo. Tá me chamando para fazer poesia com lâmpadas? Tô te chamando para continuar o que começou. Concordei. Então vamos. Ele levantou, estendeu a mão e me puxou para dentro do casarão. O chão rangia sob nossos passos, e o som parecia o de uma casa que respira junto com quem mora nela. Lá dentro, as paredes tinham manchas de tinta, marcas de ensaio, rastros de criação. Encostei a palma da mão numa delas. Sabe o que é bonito, Julian? Perguntei. Essa casa era ruína. Agora é abrigo. Ele sorriu. E você também. O comentário me pegou de jeito. Fiquei quieta,
sentindo o peso leve da frase. Era verdade. Eu também tinha sido ruína. E, aos poucos, virei abrigo para mim mesma. À tarde, o casarão se encheu de movimento. Artistas, caixas, risadas. Tudo vivo. Do lado de fora, turistas subiam as ladeiras com guarda-chuvas coloridos. O céu prometia chuva, mas o ar estava morno, cheio de energia boa. Quando o relógio da igreja deu 5 horas, subi até o terraço. Dali dava para ver a cidade inteira. Os telhados vermelhos, a serra ao fundo, o som dos sinos misturado com o canto de um pássaro perdido. Peguei o celular. Uma nova mensagem piscava. Era de Leandro. Curta, sem drama. Assinei o divórcio. Desejo o melhor para você. Olhei para a tela por um instante, depois bloqueei o número e apaguei a conversa. Sem raiva. Só paz. Julian chegou logo depois, trazendo 2 taças de vinho. Brinde? Perguntou. A quê? Ao que sobrevive. Ergui a taça. E ao que nasce depois. Brindamos. O som do vidro foi pequeno, mas soou como promessa. Quando o sol começou a se esconder atrás das montanhas, as janelas do casarão refletiram a luz dourada do fim da tarde. E eu entendi, de um jeito silencioso, que estava onde deveria estar. Nem tudo que termina é perda. Às vezes, é só o mundo abrindo espaço para a gente caber inteira. Fechei os olhos e deixei o vento bater no rosto. Era como se a vida dissesse: agora sim, começa.